Olá, muito boa noite para todo mundo. O silêncio da madrugada foi quebrado pelo piado de um corujão assustado quando a luz do primeiro lampião alumiou o galpão da peonada, que em seguida saiu para o terreiro para fazer os derradeiros preparativos para a partida. E quando o sol brilhou na pradaria anunciando o novo dia, a comitiva madrugadeira do Terra Viva DBO na TV já estava longe da estrada, levando a boiada da Santa Luzia para vender na freguesia. E estando vencida esta jornada, foi feita então a convocação para a companheirada participar desta reunião novidadeira, que começa agora com a apresentação da nossa prosa brideira do dia. Ninguém tem obrigação nem precisão, de saber tudo na vida, mas levando em consideração que nesta nossa lida todo dia tem novidade para desafiar a nossa capacidade, vez ou outra o amigo pecuarista vai ter a necessidade de se aconselhar com um especialista, especialmente se o assunto em questão for a escolha dos casamentos mais indicados para tirar o melhor rendimento do gado na reprodução. Pois então, foi para não deixar ninguém carente de informação de qualidade a este respeito, que a gente criou e apresenta agora esta sessão chamada Raças e Cruzamentos, que está na responsabilidade do zootecnista Alexandre Zadra. E quem mandou a pergunta que vai ser respondida agora foi o Júnior, nosso companheiro boiadeiro de Araputanga, no estado de Mato Grosso. Ele tem lá na fazenda uma novilhada anelorada e está pretendendo dar um choque de sangue nesse plantel, A primeira ideia dele era inseminar essas fêmeas com genética Aberdeen ou Senepol, mas lá na região tem alguns pecuaristas usando o tabapuã para fazer esta função. E o Júnior, então, está querendo saber qual seria a diferença entre os animais nascidos destes cruzamentos. Pois então, tendo sido explicado o caso que está sendo passado e estando feita a perguntação, agora a gente sai de banda e fica só escutando o que é que o Zadra vai falar. Oi, Júnior, tudo bem? Bem, Júnior, lembre que a gente sempre fala e alerta para que todo animal que seja recriado no calor do Brasil tropical, que aí Araputanga é muito calor, É um calor úmido. Então a gente sempre alerta que esse animal, para ele viver bem, pastar bem aí no calor, ele tem que ter no máximo meio sangue de raças do frio, raças europeias. Como você já tem vacas azeboadas que devem ter uma pequena porcentagem de raças europeias no seu sangue, caso você venha utilizar um europeu como Angus, Hereford, Cimental, Charolês, você vai ter um animal que vai ter pelo, vai nascer pelo esses animais. E aí já não é um animal adaptado. Você poderia usar um europeu no seu gado, aí seria recomendado o Angus, caso você venha ter uma recria caprichada, confinamento, aí tudo bem. Esse animal que vai ser um pouquinho mais europeu, caso você use Angus no seu gado, ele vai conseguir se adaptar bem, porque você está dando comida concentrada para ele, ele come bem. Mas eu ia te recomendar um animal, seja um bimestiço ou então um taurino adaptado. No seu caso, seria o Senepol que você falou que você tem interesse. Caso você use o Senepol, o Bonsmara, o Caracu, você vai fazer um animal que é adaptado sobre o seu gado azeboado. Você vai ter heterose máxima, choque de sangue máximo e será um animal totalmente adaptado para você, onde você pode recriá-lo extensivamente, sem muita preocupação. Então, primeira opção, caso você vá fazer uma zootecnia moderna com nutrição caprichada, é o Angus. Caso contrário, você use aí um taurino adaptado, como Senepol, Bonsmara ou Caracu. Senepol é uma ótima opção, porque você faz um animal com complementariedade com o zebu, que ele é um taurino adaptado de menor porte, com biotipo britânico, e você fará um animal tal qual o Angus da Nelore, do mesmo tamanho, um animal de bom tamanho, que seja adaptado, ok? Espero ter respondido sua pergunta. Um abraço a todos e vamos para o campo. Respeitando a sede da montaria e da zebuzada, a gente encosta na pileta boiadeira e faz uma parada ligeira, mas é só por um instante e assim que a tropa e o gado tiverem matado a sede, a comitiva já vai retomar esta nossa ida marchadeira. Aguarde. Os companheiros e companheiras fazendeiros de certo que já ouviram dizer que fazer o plantio consorciado de leguminosas com capim
tem uma fieira de grandes vantagens, né, que no fim vão ajudar a aumentar substanciosamente a produtividade do rebanho e a lucratividade da atividade. Mas também é verdade que por esse mundão do sertão brasileiro, tem muita gente que investiu um bom dinheiro nesse sistema de produção e enfrentou dificuldades para continuar tocando a empreitada em frente. Pois então, tendo o perfeito entendimento de que adquirir informação de qualidade será de muita serventia para saber qual é o jeito certo de usar esta tecnologia, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Paulo Bardawil, coordenador do programa de pesquisa em forrageiras da Matsuda, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, diretamente de Campinas, aqui no interior paulista. Muito boa noite, Paulo. É uma honra e uma grande satisfação receber sua visita internética aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo e fique perfeitamente à vontade, que a casa é sua, viu? Obrigado, Sidney. É um prazer estar aí na Terra Viva, DBO. O DBO é um veículo que tem o nosso respeito e o respeito generalizado de todo o agro. É muito bom estar aqui, apesar da noite ser extremamente quente, nós estamos aqui à disposição. Muito bom. Ô Paulo, qual que é a principal função das plantas leguminosas nesse consórcio com o capim nas áreas de pastagem? Então, esse é um assunto assim, extremamente longo, né? Mas eu vou procurar ser bastante breve para você. O que a leguminosa realmente tem que fazer no pasto é suprir o elemento mais necessário para as gramíneas, que é justamente o nitrogênio. Né? Ela, através de uma fixação simbiótica com bactérias do gênero Bradyrhizómio, ela fixa o nitrogênio do ar, transfere esse nitrogênio para o sistema e, do total fixado, 30% mais ou menos é aproveitado pela gramínea. Então, isso diminui muito ou evita até a adubação nitrogenada mineral, que é a adubação mais cara e mais necessária para o pasto de gramíneas. Agora, por que foi que os plantios pioneiros, né, de leguminosas do pasto aqui no Brasil acabaram não dando o resultado tão bom quanto era esperado, hein? Pois é, Sidney, isso aí é uma coisa, uma história que a gente vive até hoje. Isso vem desde a década de 70, 80, né, quando houve o boom de pasto consorciado no Brasil. Naquela época, uma empresa muito grande brasileira importou da Austrália vários cultivares de leguminosas e importou quantidades grandes e vendeu aqui no Brasil, só que essas cultivares não eram adaptadas ao nosso solo, ao nosso manejo, ao nosso clima. Então, o pecuarista que enfiou a mão no bolso naquela época viu suas expectativas frustradas. Né? Ele perdeu dinheiro e o pecuarista não enfia a mão no bolso duas vezes. Então, por conta dessa má experiência, nós estamos sofrendo até hoje, né? Ficou meio carimbado, né? Ficou carimbado, exatamente. Agora, Paulo, o que foi que mudou no uso dessa tecnologia, lá desses plantios pioneiros, né, que você está falando, para os dias atuais? Sim. O que mudou, Silvio, foi o seguinte: nós temos mais ou menos, dentro da família das leguminosas, Sapropácea, 16 mil espécies. O Brasil é um grande centro de diversificação e, às vezes, de origem de várias espécies. Nós temos plantas de leguminosa aqui adaptadas a qualquer nicho ecológico que a gente precise. Né? O que precisaria é investir em pesquisa, tanto pelos órgãos oficiais como pela iniciativa privada, para evidenciar, selecionar e produzir e pôr no comércio cultivares adaptados às nossas condições. Agora, quais são as leguminosas que o fazendeiro brasileiro pode usar hoje no consórcio com o capim na sua propriedade, Paulo? Olha, isso depende muito do tipo de capim que ele está tendo lá na propriedade, né? Se é um capim já estabelecido, se vão formar pasto novo, e também do nicho ecológico onde ele se encontra. Mas existe, no mercado hoje, o mercado hoje é limitado em oferta de leguminosa. Na década de 80, nós tínhamos 30 cultivares à disposição do pecuarista. Hoje nós não temos meia dúzia. Né? A
pesquisa parou, o trabalho com a leguminosa parou bastante, ou desacelerou muito, porque a gente tem que lembrar que pesquisa com leguminosa também precisa pesquisar a parte de rizóbio, que é a bactéria que fixa o nitrogênio. É isso que eu ia te perguntar, né? Pois não. Desculpa, o que eu ia te perguntar agora é justamente isso, né? Toda leguminosa que vai ser plantada no pasto, ela precisa passar por esse tratamento, fazer a inoculação com o rizóbio? Isso é meio complicado para o produtor, né? É verdade. Na maioria dos cultivares, elas são promíscuas em rizóbio, quer dizer, elas nodulam com qualquer rizóbio nativo do solo, que já tem. Só que esse rizóbio nativo do solo, geralmente ele é altamente competitivo, mas ele é de baixa eficiência. Quer dizer, ele compete por sítios de infecção, ele forma nódulos, mas os nódulos têm baixa eficiência de fixação de nitrogênio. Então é por isso que a gente recomenda uma estirpe específica para cada leguminosa que vai ser utilizada, né? Para que essa estirpe seja altamente eficiente na fixação de nitrogênio. Ô Paulo, agora o que é que a leguminosa representa em termos de nutrição para a boiada nesse pasto? Pois é. Enquanto a gramínea tem aí 12, 13% de proteína bruta, a leguminosa passa de 20% facilmente. Normalmente 20%, 25%, 28% de proteína bruta na matéria seca. Então, é um reforço muito grande nutricional. E outra coisa que a leguminosa também, ela vegeta bastante melhor na época crítica do ano. Ela avança mais na época do inverno do que a gramínea. Quando a gramínea já parou o crescimento por temperaturas noturnas baixas, a leguminosa ainda está vegetando. Outra vantagem é que a leguminosa geralmente é aceita, com exceção da leucena, né? Mas ela é aceita depois de passada, porque ela perde os fatores de antiqualidade, principalmente o tanino. Tem um ponto ideal de consumo da leguminosa pelo gado, Paulo? Não, não tem ponto ideal. O que tem é a quantidade de leguminosa presente no pasto para que ela seja efetivamente dando resultado. Os trabalhos da Austrália e daqui do Brasil mostram que mais ou menos em torno de 25% a 30% de leguminosa presente na matéria seca do pasto é o ideal. Agora, o que acontece com o solo, né, nas áreas de pasto consorciado com leguminosa, hein, Paulo? Olha, por causa do sistema radicular da leguminosa, que é pivotante, quer dizer, ela atinge as profundas camadas do solo, ela consegue bombear nitrogênio e nutrientes de camadas mais profundas, ela também provoca uma aeração no solo. Ela melhora a estrutura do solo, melhora a aeração, melhora a vascularização do solo, né? E também ela acumula mais matéria orgânica. Ela contribui para um acúmulo maior de matéria orgânica no solo. Muito bom. Agora, a respeito dessa questão que você falou do nitrogênio, né, Paulo? Por que é mais interessante plantar leguminosa no pasto do que resolver esse assunto com um caminhão de adubo nitrogenado? Não estou nem falando na parte do dinheiro, né? Estou falando da parte de sustentabilidade mesmo, né? Então, olha, o que pega mais realmente é a parte do dinheiro, né? Porque o nitrogênio é derivado de petróleo. Então, é um insumo extremamente caro. O nitrogênio é o combustível do pasto. Você pode ter fósforo, potássio, molibdênio, zinco. O pasto não sai do lugar se não tiver nitrogênio. E a leguminosa fornece esse insumo, que é o mais caro e o mais demandado, de maneira, vamos dizer, entre aspas, aí, gratuita, né? Não tão gratuita, mas você tem que investir em manejo, tem que investir, como você já disse, em inoculação e em uma adubação específica para a leguminosa e no manejo também mais cuidadoso. Mas realmente vale a pena você sair daquele conforto de ter um saco de adubo nitrogenado ali e jogar no pasto, né? Porque você está oferecendo uma solução ambientalmente mais adequada, né? E principalmente nessa crise que nós estamos aí, que é crise cultural, crise ambiental, né? E crise de sustentabilidade, é muito mais sustentável você ter um pasto consorciado
tendo nitrogênio do ar do que você dependendo do nitrogênio mineral. Muito bom. Ô Paulo, queria agradecer demais a sua participação aqui no programa, né? A gente sabe que esse assunto aí é um assunto que vai longe, dá para prosear muito a respeito disso, né? Mas é muito importante essas suas informações, muito precisas, né? Para a gente ir pesquisar um pouquinho mais a respeito disso, né? Obrigado, viu, Paulo? Grande abraço para você e até uma próxima. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Vigiando a toada da boiada, prestando muita atenção nas encruzilhadas e cuidando para não deixar a ponteira ficar muito apartada da rabeira, a comitiva faz aqui uma parada ligeira para recomeçar a nossa lida marchadeira dentro de instantes, quando então a gente vai pôr em discussão o caso que está sendo passado com o boi gordo no mercado, que tem hoje a seguinte manchete avisadeira. O feriado emendado no começo do mês fez o consumidor brasileiro demorar para voltar a frequentar o balcão do açougue. Mas até que, enfim, o vento mudou de lado e na nossa Praça Boiadeira, o carretão embicou de novo na subida da ribanceira. É um minutinho só e é já que o Terra Viva DBA na TV vai voltar. Aguarde. Levantando o poeirão no cerrado, a boiada agitada vai quebrando a mansidão do sertão e vencendo o chão na estrada. E enquanto isso, o serviço da comitiva viajadeira e novidadeira do Terra Viva DBA na TV vai sendo vencido conforme ele foi planejado. E seguindo, então, o roteiro estabelecido, a gente pega, nesta hora, a fatiar e a destrinchar, para o conhecimento geral dos amigos e amigas pecuaristas do Brasil inteiro, o caso que está sendo acontecido com o boi gordo no mercado. Pois os companheiros e companheiras boiadeiros que estão aí na frente da televisão, escutando a nossa falação e roendo os cantinhos da unha de tanta ansiedade, podem respirar mais aliviados, porque a novidade que por nós foi apurada no mercado é que o vento mudou de lado e a nossa Praça Boiadeira agora já embicou outra vez na subida da ribanceira. Conforme até já tinha sido falado aqui nesses dias recentemente passados, o aumento da demanda, que sempre acontece no começo do mês, estava ligeiramente atrasado, mas foi só por causa do feriado de finados, que por muita gente foi emendado, Aí, com o povo pegando de novo nas suas atividades rotineiras e com o trabalhador brasileiro sentindo na algibeira aquela quenturinha gostosa do dinheiro do ordenado, que ainda estava quase inteiro, finalmente o movimento no balcão do açougue apresentou um bom crescimento. Tanto que, com a volta da freguesia, a Câmara Fria já ficou bem mais vazia e o dono do estabelecimento, com alegria declarada, foi obrigado a bater na porta do distribuidor atacadista para reforçar o seu estoque de mercadoria. Até porque a previsão dos especialistas é de que o consumidor deve continuar animado pelo menos até o meado do mês. Mas prestando bem atenção no calendário e olhando um pouco mais para frente, com a contratação de funcionários temporários pela indústria e pelo comércio em geral e com o pagamento do 13º salário para quem já está regularmente empregado, dá sim para apostar que antes do fim do ano o apetite da população não vai acabar. A questão, então, passa a ser o comportamento da oferta de gado terminado. E aí a gente vai ter de esperar para ver se a boiada que foi fechada na segunda rodada do confinamento vai ser suficiente para garantir o abastecimento. A este respeito, o que está acontecendo presentemente no Eito é que o dono do frigorífico, que já tinha conseguido esticar a sua programação, ainda está ligeiramente sossegado, com escalas fechadas para 7 ou 8 dias de serviço. Só que isso era muito enquanto o povo estava alongado no mercado, Mas agora que a situação mudou, o comprador já foi obrigado a aumentar de novo o preço oferecido ao fazendeiro. E mesmo assim, o sujeito está tendo de gastar a sola da botina e a gasolina do Jeep no estradão, correndo o trecho de ida e de volta até conseguir fazer um catado para encher um caminhão. Juntando tudo, o resultado foi que, no balanço do dia feito pelo pessoal da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 9 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro. E desta vez, o que tem para ser contado é que, em todas essas praças consultadas, a arroba subiu. A lista destas arribadas foi encabeçada pelo norte de Mato Grosso, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 207 e a vaca para R$ 188, para pagamento a prazo, mas ainda para descontar a parte do fundo rural. No sudoeste do estado, o macho aumentou sozinho, indo igualmente para R$ 207. No sul do Tocantins, o boi avançou para R$ 218. Em Goiânia, a capital do Goiás, a fêmea passou para R$ 213. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais,
o macho melhorou para R$ 217. No Triângulo Mineiro, o boi já não sai mais por menos do que R$ 229. No sul da Bahia, o macho pulou para R$ 213. No oeste baiano, o comprador já está aceitando pagar pela fêmea R$ 203. E no Rio de Janeiro, quem tiver vaca para vender já vai pegar pelo menos R$ 211. O Jeremias tinha um bode de estimação que atendia pelo nome de Elesbão e, por ter sido criado solto, não foi ensinado do que pode ou não. O danado conhecia os vãos da cerca, escutava a falação, mas não obedecia. Ficava onde queria, entrava no quintal para fazer a relia e comia a roupa que estava quarando no varal. Pois um dia o tal topou na ribeira e foi bulir com uma sucuri. E se não fosse o Zé Pereira, que por obra do acaso passava por ali, ele teria terminado sua história sem glória, virando comida de cobra. Foi juntando o nosso gosto de fazer poesia e a precisão de pelejar todo dia na preservação da legítima cultura do sertão que nasceram os 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que foram escritos para serem um retratinho no álbum da história da lida, das lutas e da vida do povo roceiro que fundou, sustentou e deu glórias para a nossa nação brasileira. E se os companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, do Brasil inteiro, que também têm esta mesma inspiração, quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, podem ligar ou mandar mensagem para mim mesmo, no meu telefone pessoal, que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou escrever um correio eletrônico para sidneymasco@uol.com.br ou ainda me procurar lá no tal do Facebook, onde eu uso o meu nome natural mesmo. E com essa despedida versejada, a gente anuncia que a empreitada está terminada e a comitiva está de saída. Mas antes da partida, a volta do Terra Viva DBO na TV já fica prometida para amanhã, às 6 horas e às 8h30 da manhã e depois às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até mais ver então.